Bem-vindo a esta jornada introspectiva, onde a espiritualidade se entrelaça com a verdadeira essência da vida. Que esta reflexão seja uma porta para a elevação espiritual e aprofundamento na jornada de conexão com o sagrado. É interessante que, às vezes, a vitória nem está pronta, mas quando nós declaramos, é como se a nossa coragem de declarar essa vitória, mesmo que a gente não veja os sinais dela, Deus antecipasse esse processo. Porque a vitória, para acontecer, nós precisamos acolher a graça de Deus e precisamos fazer a nossa parte. E quando nós declaramos a vitória, a nossa mente se programa. É como se ela se permitisse viver aquilo que nós já proclamamos. Porque o estado de fracasso, minha gente, ele tem um poder assolador sobre nós. Quando nós alimentamos, sabe, no dia a dia, você sabe o que eu estou dizendo? Porque isso é muito comum na nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, quando não acontecem de acordo com a nossa expectativa, com aquilo que a gente havia planejado, é natural que a gente se sinta, talvez não fracassados, mas a gente se sinta frustrados. A frustração faz parte da vida humana. Mas a frustração, quando ela não é trabalhada para a gente poder superar, né? Porque é natural que a gente se frustre, mas não é natural que a gente permaneça muito tempo frustrado. A gente já falou aqui tantas vezes da capacidade humana de superação, não é? A gente vê tantas pessoas sendo capazes de superar as dificuldades da vida, e a gente se entusiasma a ser capaz também. É a força do testemunho do outro na nossa história. Por isso que é tão bom a gente ouvir o testemunho de alguém que conseguiu, de alguém que passou por dores semelhantes a nossas e foi além, não ficou parado nelas. Antes de subir ao palco, tive a oportunidade de conhecer a Ângela. A Ângela estava preparando com o filho dela a formatura tão esperada daquele menino. Um menino esportista, atleta, que sempre cuidou da saúde, que sempre cuidou de si mesmo. Naquela manhã, tomando café com a mãe, feliz por ter conseguido vencer a vida, vencer todas as dificuldades que são próprias da vida de um estudante. E naquele dia ele celebraria a sua vitória na faculdade, iria se formar. Mas a vida não permitiu que isso acontecesse. Na hora do almoço, quando Ângela voltou, tomou café com o rapaz, foi ao salão, foi preparar-se também, e quando voltou na hora do almoço, encontrou o filho morto dentro do banheiro. Depois de investigar as causas da morte, uma parada cardíaca, um infarto fulminante, tão comum nos jovens de hoje, né? Um menino de 24 anos, que às vezes o problema do coração a gente tem e não sabe. A gente, muitas vezes, estamos saudáveis e nos falta uma investigação. O check-upzinho faz bem a todo mundo, a quem tem saúde, sobretudo, também, para a gente poder identificar o que está errado dentro de nós. Infelizmente, não deu tempo de descobrir que alguma coisa estava errada no coração daquele menino. Mas o grande testemunho da Ângela foi justamente me dizer, entre lágrimas: Padre, eu sinto muita saudade dele. São 7 meses. Gente, e logo 30 dias depois da morte do filho, morreu também a mãe. Então ela perdeu 2 grandes vínculos. Perdeu o filho, perdeu a mãe. Deixou de ser mãe e deixou de ser filha num espaço de 30 dias. Se a gente for pensar, causas suficientes para que essa mulher pudesse dizer: eu sou uma fracassada, a minha vida não tem mais sentido. E quando ela veio me pedir para rezar por ela, ela não falou nada disso. Ela só me disse que dói demais.
E sustentada pela fé que tem na ressurreição, me disse: não tenho nenhuma revolta, padre. Não fico pensando que Deus foi injusto comigo, não, nada disso me ocorre. O que me ocorre é a saudade. Reze por mim, padre, para que eu seja capaz de tolerar essa saudade, de colocar dentro do meu coração a vida em ordem. Esse testemunho mexeu comigo, mexeu com muita gente que assistia a nossa palestra no domingo. E nunca é tarde, nunca é demais a gente repetir, e nunca é tarde para a gente reviver. O testemunho de uma pessoa que foi capaz de superar a sua perda, que foi capaz de superar o seu fracasso, e que não permitiu que aquele fracasso se instalasse como um proprietário da alma da gente. Porque o que às vezes acontece é isso. Eu sempre gosto de dizer que se todos os dias a gente não faz uma faxina antes de dormir, sabe, uma faxina espiritual mesmo, emocional, afetiva. Se a gente não faz uma limpeza daquilo que nos poluiu, porque todos os dias a vida nos polui, com aquilo que acontece, com aquilo que a gente vê que aconteceu na vida do outro, porque nós não somos indiferentes. Se você assiste ao noticiário todos os dias de manhã, você já tem motivos para passar um dia lamentando. Se você assiste aos noticiários da noite, você tem motivos para perder o sono. Mas essa é a postura cristã? Será que a nossa indignação, que nós devemos ter quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo, passa em assumir o fracasso que aquele acontecimento nos traz? Não. A indignação não é fracasso. A indignação é a gente se posicionar sabendo que o mundo não tem de ser assim. Não é natural que uma pessoa mate a outra, não é natural que a gente seja injusto, não é natural que a gente vá fazer uma coisa ruim ao outro, como tantas vezes são noticiadas. As notícias, o conteúdo das notícias que nos chegam, estão recheadas de traição, de injustiça, de impunidade, de assassinato, de ódio, roubo. A gente fica indignado porque o mundo não tem de ser assim. Mas qual é o papel dessa indignação? Provocar dentro de nós o desejo de fazer esse mundo ser diferente, então, a partir da parte que nos cabe. Como a Ângela fez, a Ângela, ao sentir a dor de perder um filho e de perder a mãe, ela resolveu recrutar tudo o que a fé havia dado ela ao longo da vida. E resolveu proclamar a vitória, mesmo com o rosto coberto de lágrimas. Aí volta ao início. Quando a gente proclama uma vitória, mesmo sem a gente ter ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, a gente dispõe o espírito a não mergulhar no fracasso. É como se a graça de Deus se antecipasse dentro de nós, nos ajudando a compreender aquele momento difícil e nos dando o entendimento de que a vitória chegará. Porque o desafio do que sofre, aquele que está sofrendo hoje, por exemplo, uma perda, pode ser que você esteja me assistindo e você tenha sepultado um ente querido hoje. Pode ser que você tenha visto morrer um amigo, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. É assim. Todos os dias alguém está perdendo. Mas a graça de Deus hoje pode lhe visitar, não lhe retirando essa saudade, porque esse é um processo humano. Deus não tem como retirar o que é humano. A saudade é um dom que nós temos dado por Ele. Como é que Ele vai tirar isso de mim? Eu não quero. Eu não quero deixar de sentir saudade das pessoas que eu amo. O que eu quero é que essa saudade se torne
leve dentro de mim, que não seja um fardo para me deprimir, para me amargurar. Então eu permito que a mão de Deus comece já a me consolar hoje e eu alimente esse pensamento. Quem perdeu alguém hoje precisa começar a alimentar esse pensamento. A dor que eu estou sentindo hoje não é definitiva. Porque o grande problema do sofrimento é quando nós olhamos para ele e quando a gente sente aquela dor terrível, tão próxima do acontecimento, é natural que doa de maneira terrível, mas a gente começar a alimentar a esperança de que essa dor vai mudar o formato dela, de que ela será assim suportável. Por mais difícil que nos pareça o dia de hoje, você pode ter certeza que, se bem vivido, se vivenciado tudo isso, com fé no coração, deixando-se visitar por essa sabedoria divina, de que tudo vai passar, que vai ficar diferente, esse dia tão terrível hoje, pode ser num futuro, um dia de aprendizado. Porque é assim que as pessoas crescem. É assim que nós superamos. É assim que nós avançamos. Eu fico pensando, né? Eu tive uma vida muito difícil sempre. A vida na minha casa não é fácil até hoje. Eu tenho muitos motivos para poder desanimar. Tenho muitos. Todos os dias eu tenho motivos para desanimar. Por aquilo que eu não consigo com os meus irmãos, com os meus amigos, com aquilo que eu não consigo comigo mesmo, por aqueles que eu vejo morrer, por aqueles jovens que eu gostaria tanto que estivessem vivendo diferente, mas não. Estão lá perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no álcool. Por ver o meu país tão injusto, por ver tantas vezes os nossos governantes fazendo o absolutamente contrário do que deveriam fazer, deveriam cuidar da gente, mas às vezes saqueiam o cofre público, lá onde nós depositamos os nossos impostos, para que este país seja melhor, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha segurança, para que os nossos filhos tenham uma boa educação. Todos os dias nós temos motivos para desanimar. Todos os dias você também tem motivo para jogar a toalha e dizer: olha, a partir de hoje eu não luto mais. Mas não é assim que se faz gente grande. Não é desistindo que se faz gente grande. E por isso que vale a pena o testemunho, porque você vê que o outro não, que você não está sofrendo sozinho, que isso é humano. Eu gosto de dizer, né? Falo no meu livro, no Quem Me Roubou de Mim, que nós muitas vezes estamos estranhos às questões humanas. Nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos estranhos ao sofrimento. Nós estamos estranhos à morte, como se isso não fizesse parte da nossa vida, como se isso não fosse um processo natural da vida. Não pode ser assim. Esse livro aí que está aparecendo, ó, Quem Me Roubou de Mim, além de falar do sequestro da subjetividade, fala justamente dessas perdas que o mundo contemporâneo, que o mundo de hoje está nos trazendo. Prejuízos terríveis. Por quê? Porque a gente não se reflete, a gente não se pensa. E quem não se pensa vai ter muita dificuldade de pensar a vida com mais amplitude. Porque a maneira como eu me penso reflete na maneira como eu penso a minha vida. Como eu olho para as pessoas, a maneira como eu me olho reflete na maneira como eu olho para o outro. Então, esses sofrimentos que fizeram parte de você ao longo deste ano, eles têm que lhe trazer um fruto, sim. E se não trouxeram, você pode ficar esperto. Pode ser que você esteja deixando de arrancar deles o aprendizado. Pode ser que você esteja guardando os fracassos na estante, sabe? Sem reciclá-los. Não, fracasso tem que ser reciclado. Aquilo que você lutou, eu posso dizer, encontrei tantas pessoas que
passaram pela batalha contra o câncer, ou porque lutaram consigo mesmas, ou porque lutaram com as pessoas mais próximas. Só quem já passou por isso sabe como é difícil. Mas depois que passa, depois que termina, não é verdade? Você olha para o cabelo que voltou a crescer e você identifica que aqueles cabelos representam sonhos. Só quem precisou perder os cabelos para fazer um tratamento de quimioterapia sabe o que é a alegria de vê-los nascendo novamente. Só quem precisou passar pelo mal-estar de uma quimioterapia, de ficar tantas vezes horas e horas dentro de um hospital esperando pelo atendimento, e depois você ver o resultado de que aquilo deu certo, de que o tumor regrediu, ou então a cirurgia que fez, que foi bem sucedida. Então quando renascem os cabelos, meu Deus, que respeito nós precisamos ter por esses cabelos que nascem. São mais que cabelos. É o renascimento de sonhos, de esperança, de futuro. É alguém que de alguma forma pode dizer: a vida aqui venceu. E nós continuaremos lutando por essa vida. Porque só quem se viu nesse limite, nesse limiar estreito entre vida e morte, saberá identificar o quão a vida é preciosa. E deixaremos de reclamar menos. Reclamaremos menos. Porque um dia a gente viveu esse limiar e a gente sabe muito bem. Há 3 meses que eu estou lutando, com um problema que eu tive nesse ouvido esquerdo. Há 3 meses eu não sei o que é silêncio. Eu que gosto tanto. Então às vezes eu acho que eu vou ficar louco com um barulho que não termina dentro do meu ouvido. Eu tive uma pequena perda de audição, provocado não sei porquê, sei lá. São tantos os motivos que podem provocar aquilo que eles chamam de surdez súbita. O que é a surdez súbita? Quando você de repente acorda com um barulho no seu ouvido, você vai e faz uma audiometria, que é um exame que mede a audição. Aí eu descobri que eu perdi 3 frequências graves. Nem fazem falta. Poderia viver perfeitamente sem elas. Até o doutor Daniel, que tem me acompanhado, me disse: padre, é um diagnóstico muito bom. Depois outros médicos, amigos meus também, doutor Vianney lá em Petrópolis, que eu tive a oportunidade também de conversar, de passar por ele, fui tão bem atendido por ele, todo mundo dizendo: o diagnóstico é muito bom. Quando se perde frequências graves, se recupera praticamente tudo novamente. Só uma questão de tempo. Mas o problema, minha gente, não é essa bendita frequência grave que eu perdi, não. O problema é conviver com esse barulho, esse zumbido dia e noite. Sabe quando você deita para dormir cansado e você não consegue dormir porque aquele barulho te perturba, te perturba, te perturba. E ontem, graças a Deus, eu tive assim um dia tranquilo. Foi o primeiro dia em que eu posso dizer que o zumbido não ficou o tempo todo. Foi o primeiro dia em que eu tive a oportunidade de voltar a saborear alguns momentos de silêncio. Ele não foi embora, está aqui. Vai, volta, fica baixinho, fica mais alto. Mas ontem eu vivi um dia inteiro naquele silêncio que eu gosto, que me faz bem. Você não pode imaginar de como eu valorizei aquilo. Você não pode imaginar de como para mim foi gratificante ter a oportunidade de valorizar uma situação que às vezes passa despercebido, porque eu me acostumei com ela. Então, como agora eu estou tendo de conviver com um barulho no meu ouvido, e se Deus quiser, vou dar um jeito de curar isso, ou pelo menos diminuir isso, para eu não ficar louco, senão a gente fica louco, a gente não consegue se concentrar, tudo fica mais penoso, a gente fica mais cansado, menos paciente com as coisas. Então, sabe, quando você experimenta aquilo que antes você tinha e não sabia valorizar. Se Deus me der a graça de ser curado disso, você pode ter certeza que eu nunca mais vou interpretar o silêncio da mesma forma.
Porque passar 3 meses com esse barulho o tempo todo no seu ouvido não é brincadeira. Então, quando eu tiver a oportunidade, como eu tive ontem, temporária, mas tive, de voltar a experimentar o silêncio, eu quero saborear aquilo com todas as forças da minha alma. Porque para isso serve o sofrimento. Por isso que eu estou lhe dizendo, o que lhe aborreceu ao longo desse ano? O que foi penoso para você? Eu dei meu testemunho, falei o testemunho da Ângela. A minha história é tão pequenininha, perto de tantos sofrimentos que a gente teve. A gente teve a Célia, nossa amiga aqui, que trabalha conosco, que enfrentou o ano passado, um pouco esse ano também, né, Célia? Ainda na continuidade do tratamento, né? 2010, 2011, continua em tratamento. A Célia sabe, nós vimos quando os cabelos da Célia caíram e depois vimos a alegria quando nasceram. Está aqui trabalhando, feliz da vida, levando a mãe dela por onde vai, com amor, com carinho. Mostra a Célia para nós, essa menina tão especial, tão cheia de Deus, que foi um testemunho para nós aqui, para quem esteve ao lado dela. Eu não sei o que hoje você tem como realidade que precisa ser curada. O que eu sei é que todos nós sempre precisamos ser curados. Nem sempre nós somos capazes de lidar com o que a gente viveu. E o resultado daquilo que a gente não soube viver nos martiriza no formato de culpa, de remorso. E a culpa paralisa, machuca. Às vezes as muitas traições que nós já vivemos nos fazendo desacreditar do amor hoje. Tantas áreas da nossa vida precisam ser curadas. Precisamos curar a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, com a gente. Quantos de nós aqui hoje precisam da bênção da reconciliação, do amor próprio, voltar a acreditar que Deus acredita na gente? Eu sempre digo, é tão fácil a gente professar a fé, eu creio em Deus. Mas é tão difícil a gente dizer, eu creio que Deus crê em mim. Porque o meu desprezo por mim é tão grande. Eu sou tão incapaz de reconhecer as minhas virtudes. E quando reconheço, reconheço de forma tão vaidosa, tão insegura, que a vaidade é uma insegurança. Não. Reconhecer-se assim frágil, pecador, mas extremamente amado por Deus. Assim é você. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele. Não. Essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela. E é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia,
Sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama, mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus. Porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos, da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua. Porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas. E Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também. Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar. Porque Ele quis estar em mim. E estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Deus pode muito em mim, Deus pode muito em você, mas às vezes a gente vive esquecido disso. Escuto toda hora: Padre, reza por mim, sua oração é mais poderosa. Que minha oração é mais poderosa? Coisa nenhuma. Toma posse da sua força. Você está mais perto de Deus. Sabe nada, inocente. A gente se deprecia demais, não é verdade? Quantas vezes você comparou a sua fé com a dos outros e você se achou um nada? Pelo amor de Deus, Deus caprichou em você. Deixou uma capacidade enorme. Porque ainda não acordou, ainda não despertou. Vai morrer assim, sem saber quem Deus fez em você? Não. Toda vez que a batalha vier, prossiga. Toda vez que as dificuldades vierem, prossiga. Esta foi a palavra de Moisés ao povo desesperado, quando estavam todos diante do Mar Vermelho. As cavalarias do faraó correndo ali, chegando já. E o povo pergunta: Moisés, o que seu Deus manda nós fazermos agora? Moisés fica apavorado, que também não sabia. Se reúne um pouquinho lá a sós com o Senhor. E o que ele escuta dele? Diga ao povo que caminhe, Moisés. Deus não deu a garantia da facilidade. Seria tão mais bonito nesse falar: não, manda o povo caminhar que eu vou abrir o mar. Ele falou isso? Não. Ele não falou que iria abrir o mar. Ele só falou: diga ao povo que caminhe. E o povo caminhou. Quando pôs os pés na água, sem saber o que ia fazer, o milagre aconteceu. É assim. A força de Deus passa o tempo todo pela nossa força.
É a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É estar diante de alguém que nos permita a verdade. Que nos permita a verdade, pessoal. É tão difícil, né? É tão difícil alguém que tolere a nossa verdade. Nós estamos tão acostumados a ficar maquiados e mascarados para que o outro dê conta da gente. Ou para que você seja minimamente aceito, você faz tantas concessões. Mas de repente isso cansa. E eu acredito que o tempo vai fazendo isso com a gente. O tempo vai retirando aquilo que para nós antes era mais fácil. Você vai ver. Na juventude é muito mais fácil a gente fingir que gosta, a gente fingir que quer, a gente fingir que está bem. Depois, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma sensação de que a nossa verdade, que está lá no interior do interior do interior, ela vai aflorando, ela vai ficando cada vez mais à flor da pele, e aí você não tem como esconder. Você não tem como esconder. Eu sou isso. E é tão bom quando você, na oportunidade de ser só quem você é, você olha do outro lado da mesa e você percebe que existe reciprocidade. Ah, como é bom. É ao lado deles que nós queremos envelhecer. Só queremos ficar com quem exatamente nos permite ser quem somos. Geralmente a gente senta para comer com alguém e a gente fica conversando com outra pessoa que não está ali na mesa. Mandando mensagem. É tão descortês, não é? Você está num médico, ele está o tempo todo mexendo no celular dele enquanto você fala, aí de vez em quando ele fala, pode falar que eu estou ouvindo, viu? Não está ouvindo nada. Ouvir é olhar para mim. Eu quero que você olhe para mim enquanto eu falo. Eu quero ser olhado por você enquanto você fala. Eu quero prestar atenção no que você está me dizendo. Quando seu filho vive diante de você, tente decorar todos os detalhes dele. Quando as pessoas que você ama estão com você, tente viver cada detalhe do que está sendo proposto. Acho que são perguntas que nem é o outro que nos faz, é a gente mesmo. A grande dificuldade de você saber onde é que é justo você gastar o seu sangue, o seu tempo, sua vida, ao lado de quem? Com quem? Com quem dividir esse tempo que nos resta? E depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender o que hoje eu escolho viver, com quem eu escolho viver, onde é que eu quero estar nos próximos anos, ao lado de quem, fazendo o quê, fazendo o quê e com quem. Eu sei que todos nós precisamos ser curados para que a gente volte a se interpretar assim. É isso que eu quero pedir. Que todos os nossos corações hoje recebam a bênção do amor próprio, da autoconfiança, da coragem, para que Deus continue
tendo a nossa vida como lugar de sua manifestação. Leve Deus por onde você for, do seu jeito, com a sua voz. Leve Deus ao seu trabalho. Permita que Deus fale com a sua equipe através de você. Vai desarmando as armas do mundo por onde você for. Vai consertando o mundo em toda e qualquer oportunidade que você tiver de consertar. A começar pelas suas relações. Onde houver injustiça, destrua na raiz aquela injustiça. Onde houver rancor, onde houver mágoa, transforme tudo aquilo com a sua capacidade de amar, que Deus deixou em você. Vai pelo mundo. Achei interessante uma pessoa, no ano passado, ela estava planejando se matar e por algum motivo, durante aquele plano, de criar uma situação em que ela iria retirar a própria vida, ela ligou a televisão e, procurando os canais, encontrou a Canção Nova. E estava passando naquele momento o programa de direção espiritual. E ela disse que as palavras daquele momento tocaram profundamente o coração dela. E desde aquele momento, ela reencontrou um significado para a vida. A gente fica muito feliz, A gente não tem ideia do alcance que uma palavra bendita pode ter na vida de uma pessoa, minha gente. É por isso que eu nunca negligencio a oportunidade de fazer o bem através da palavra. A gente sabe que nós podemos fazer o bem através dos gestos, Você pode fazer uma caridade, você pode pegar, dar a outro uma ajuda financeira. É sempre muito interessante a gente fazer uma caridade material. Mas às vezes você pode chegar à conclusão, mas eu estou tão apertado na vida, eu tive tão pouca oportunidade, sou tão pobre, o que eu posso fazer pelo outro? Pode ser que você materialmente possa fazer muito pouco. Se bem que eu acho que quanto mais pobre a pessoa, mais solidária ela é, É interessante isso. Eu nasci dentro de um contexto de muita simplicidade, muita pobreza mesmo, e às vezes eu fico me recordando da solidariedade que existia entre a vizinhança ali. Um matava um porco, aquele leitãozinho que você tinha engordado com tanto sacrifício, você pegava um pedaço de carne e levava para o vizinho, não era assim? Você cresceu assim, Cristian? Não? Nesse contexto assim de vizinhança que partilha? Era impressionante. Todo mundo muito pobre. Matava uma galinha, mandava o pescoço para o vizinho, não mandava. Mandava moela, brincadeira. Essa solidariedade existe mesmo entre as pessoas simples. E que continue sempre assim. Acho que a simplicidade não pode ser um impedimento para a gente partilhar. Eu moro num contexto de convivo com pessoas muito simples o tempo todo e vejo tanto que elas são solidárias também. É muito bonito você perceber que mesmo privada de riqueza material, as pessoas estão dispostas a ajudarem quem precisa. Mas há uma situação que não passa pelo material, que é a oportunidade que a gente tem de oferecer ao outro uma palavra bendita. Oportunidade que a gente tem de fazer o outro ser mais feliz com a palavra que a gente diz a ele. E aí, minha gente, essa pobreza é outra, não é a pobreza material. Às vezes você encontra gente muito rica, que tem condições de fazer todas as caridades do mundo, mas não sabe dizer alguma coisa que possa fazer bem ao outro, porque não acostumou a fazer isso. Acostumou só a tirar o dinheiro do bolso. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes você encontra aquela pessoa simples, que é muito caridosa, mas que também é incapaz
de dizer uma palavra bendita ao outro quando ele precisa. Então a gente precisa se enriquecer assim. A gente precisa oferecer ao outro, diariamente, dentro da nossa casa, a começar dentro da nossa casa, uma palavra que possa fazer bem. Uma palavra que possa trazer vida. No Êxodo a gente tem uma passagem em que Deus diz: diante de ti eu coloco a vida e a morte, mas terás que escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. E aí é que está. Quando eu opto por ser um servidor da palavra que bendiz, no meu dia a dia, um servidor da palavra que bendiz, por exemplo, vai evitar a fofoca, não vai dar conversa, não vai dar corda para aquela conversa fiada que não chega a lugar nenhum, que só denigre o outro. O parceiro da palavra bendita vai pensar duas vezes antes de escrever, porque não é só falar não. Nós estamos aqui abordando todas as dimensões e os recursos que hoje nós temos para colocar na nossa palavra. O Twitter, o Facebook, o e-mail que a gente escreve, a carta que a gente envia, a mensagem, o SMS, o WhatsApp. Ali tudo a gente escolhe. Tudo ali a gente pode escolher. Matar o outro ou fazer viver. E como nós estamos carentes de palavras que tenham o poder de fazer o que fez no coração dessa moça. Quanta gente morrendo hoje, morrendo antes da hora. Eu não falo de tirar a vida física, biológica, não. Eu falo dessa morte que vai acontecendo naturalmente dentro do nosso coração, quando nós vamos perdendo a alegria de viver, a satisfação de ser quem a gente é. Quando nós vamos nos desprendendo do real sentido da vida. Para isso, minha gente, que nós precisamos ficar atentos o tempo todo naquilo que a gente falava no início do programa. Como é que anda a minha conversão no contexto da minha palavra? Como é que está a minha vida espiritual, religiosa, a partir do que eu escrevo no meu Twitter, a partir do que eu escrevo no meu Facebook, do que eu escolho postar, ou daquilo que eu multiplico? Pessoas que multiplicam o que é ruim, o mundo já está cheio. Pessoas que multiplicam realidades e palavras que fazem mal, que denigrem, nós já estamos cansados. E é por isso que estar comprometido com a palavra bendita é, sem dúvida, um compromisso religioso que já está provocando vida espiritual. Não se esqueçam dessa diferença, viu? Essa cisão é importante demais. A minha vida religiosa precisa me tornar espiritual, espiritualizado. Então a palavra que eu digo, a palavra que eu escrevo, precisa estar em consonância com essa busca que eu realizo. A pessoa não quis se identificar, ela só pede uma orientação. Padre, tive 4 filhas, foram 4 cesáreas, e eu não me sinto bem esteticamente. Fiquei com a barriga muito grande, cicatriz e fora os seios que não gosto por serem muito pequenos. Tenho muita vontade de fazer plástica, colocar silicone, mas tenho medo do que pode acontecer. Será que Deus aprovaria isso, padre? Eu tenho certeza que me sentiria melhor comigo mesma e na relação com meu esposo. Temos 37 anos e acabo ficando mais velha que ele. Tudo isso atrapalha um pouco a nossa relação. Eu preciso estar bem comigo para estar bem com ele e com as minhas filhas. Minha filha, essa é uma questão que você está vivendo e que muitas outras pessoas também passam pelo mesmo conflito, né? Algumas não chegam nem buscar uma orientação e já fazem a cirurgia plástica, se sentem livres para isso. Agora você tem um residual aí, né, que talvez tenha vindo dos pais, da orientação religiosa que você teve, que lhe faz querer perguntar a um padre a respeito, né? A igreja não se opõe à ciência de maneira alguma, né? E a igreja, não sei nem se ela já se pronunciou, né, oficialmente a respeito dessas questões. O que a igreja nos faz é sempre nos orientar para que a gente não caia
nas facilidades que a vida vai oferecendo, que muitas vezes retiram de nós a oportunidade, por exemplo, da disciplina. Eu particularmente acho um absurdo, por exemplo, que algumas pessoas façam uma lipoaspiração quase que de 2 em 2 anos, porque não conseguem viver uma disciplina quando depois que tem o resultado da lipo, né? Quantas vezes eu encontro a pessoa falando isso? Ah, quando eu precisar faço de novo. Não tem que ser assim, né? Por exemplo, eu acredito que no seu caso seja uma situação muito justa. A mulher realmente, depois de ter tantos filhos, ela acaba tendo algumas cirurgias, são até necessárias, né? Para você ter a reconstrução interna da musculatura que vai ficando frouxa. Eu acho que é direito da mulher ela buscar os recursos que a ciência oferece para que ela recupere essa autoestima. Não vejo que isso seja um problema, né? O problema é quando nós colocamos isso de maneira exagerada e até mesmo como uma prioridade diante de tantas coisas na vida, que às vezes isso não seria tão importante, tão necessário. Se você acha que isso vai fazer bem ao seu casamento, se a sua autoestima vai ficar melhor, converse com seu esposo. Se você tem condições financeiras de fazer a cirurgia, procure um bom médico, né? Procure um bom profissional que vai lhe dar condições, sobretudo por causa dessa questão da gravidez. Eu sei porque eu conheço mulheres que precisaram dessa cirurgia reparadora. Eu não me esqueci o nome dessa cirurgia, não me lembro mais. É necessária para muitas mulheres e não é nenhum problema você se orientar. De repente você vai, conversa com o médico. É preciso que essa cirurgia não seja interpretada de maneira banal, né? O pecado está aí. É quando você começa a banalizar o procedimento, quando você começa a colocar isso como sendo uma rotina da vida agora. Então eu vou fazer 30 plásticas, porque tudo em mim que está precisando de modificar, eu não sei conviver com isso. Eu acho que o pecado é toda vez que nós começamos a cair nesses relativismos que colocam o valor da pessoa humana aquém de tudo isso, de todas essas aparências, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que, por exemplo, quantas crianças são traumatizadas porque tem a orelha de abano, né? Meu Deus do céu, a gente mesmo orienta, vai lá, se você tem a oportunidade, leva seu filho, corrija o mais rápido possível, para que essa criança não fique sofrendo com o desconforto de ter uma orelha que pode estar consertada. Se a ciência está ao nosso serviço, vamos fazer uso dela, mas um uso consciente. Tendo sempre, eu acho muito justo que você faça essa reflexão. Que você coloque, por exemplo, que a cirurgia vai fazer bem à sua autoestima, que vai melhorar a sua relação com seu marido, a sua relação com seus filhos, que vai te deixar mais feliz. Eu acredito, minha gente, que Deus está sempre do lado do bom senso. Então, tenha como regra o bom senso. Deus nos fala através da nossa consciência. Está exagerando? Será que eu estou exagerando na busca pela minha boa aparência, né? Será que eu estou exagerando em buscar recursos para ficar cada vez mais jovem? A gente tem que se utilizar dos recursos que tem. Claro, os recursos estão aí para tornar as pessoas mais dispostas, mais jovens durante mais tempo. Mas muito cuidado com as escolhas que a gente faz, né? A atividade física, por exemplo, ela vai dar ao seu corpo mais disposição, ela vai manter a sua musculatura mais forte para você envelhecer com mais qualidade. E muita gente relativiza, né? Ah, que bobagem, a musculação é vaidade, a academia é vaidade. Não, não é bem assim. Pode ser que ali tenha gente que vai procurar o exercício apenas como vaidade. Mas existem muitas pessoas que já estão conscientes da necessidade de uma atividade física como melhora do corpo, que repercute na alma e no espírito da gente. A cirurgia plástica é a mesma coisa. Se existe um recurso para ajudar, quantas pessoas, gente, aquelas crianças que têm o lábio leporino, né, precisa da cirurgia. A cirurgia plástica está para isso. Ela recupera a autoestima em muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem
uma necessidade mesmo de fazer aquela cirurgia para reencontrar o equilíbrio pessoal. Nós não vamos nos opor, agora é uma questão de você fazer a sua análise, de você estar em paz com a sua consciência, com todos os recursos que você busca para reencontrar essa autoestima, já que hoje a ciência está avançada. Agora é uma boa questão, o que a igreja diz sobre tudo isso, né? A gente vou procurar saber um pouco mais. Agora, posso lhe garantir que tudo isso que passa pelo bom senso, que não é exagero e que realmente vai ser buscado, o recurso vai ser buscado por um bem maior, um bem-estar do ser humano, né? Eu acredito que nós estejamos fazendo o que é correto. Buscar, a partir do bom senso, o que realmente vai nos... Só sei que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abusar dos recursos e a gente ficar... esquecer o fundamental, né? Eu acho que a vida humana, ela tem tantas riquezas que a velhice vai nos dar, né? Claro, envelhecer bonito, envelhecer com dignidade. Eu não sou contra isso, não. Eu sou contra os exageros, né? As caras plastificadas que retira dela até o direito de demonstrar que está feliz, né? Às vezes a pessoa tem a mesma cara em todas as situações, né? Você está sorrindo? Não, eu estou chorando, é que não parece. Aí é que está o risco. A gente sabe que na nossa vida, o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil de desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Quando alguém lá no meio do jogo fala, olha, parei, não quero mais. Você sabe que ele desistiu, ele sabe que desistiu. Pediu para sair. Claramente, todos estão vendo que ele desistiu. O problema é quando você percebe que tem um jogador que não está dando mais o seu sangue, quando não está se esforçando mais, está prejudicando o time, porque nem ele mesmo percebe que já desistiu. Antes mesmo da partida terminar, mesmo estando de corpo presente no campo, ele já deixou de jogar há muito tempo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Num jogo de futebol, o que vai ser o problema? A gente vai jogar com um jogador a menos, que está lá meio morto no meio do campo, fingindo que está jogando. E aí o prejuízo é perder um campeonato, perder uma Copa do Mundo, como já aconteceu. Claro que ganhar é bom. Mas um time ali, no jogo de futebol, isso passa. Agora, quando é a vida da gente que está em jogo, essa negligência nós não podemos permitir. E mesmo que outros jogadores façam parte do jogo da nossa vida, o principal jogador é você. É você que tem que fazer a defesa, você é o goleiro, você faz a defesa, mas você também é o meio de campo e você é o artilheiro. Tem que ser o artilheiro. Tem que ser o centroavante, aquele que faz o gol. Sabe por quê? Porque nessa partida, ainda que você tenha outras pessoas jogando com você, o protagonismo é seu. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência, acostumou a perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida.
Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Ainda hoje estava conversando com uma amiga dizendo que às vezes eu tenho medo de estar dando à minha alma um tratamento que ela não merece. Não estou falando da minha opção de ser padre, viu? De jeito nenhum. Mas muitas vezes como vivo sendo padre. Será que eu preciso mudar alguma coisa no meu ritmo de trabalho, para que eu tenha condições de perceber a minha vida e não perder a capacidade de saborear cada detalhe da minha existência? Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela, mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz aquela velha frase: meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim? Aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais? E assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação? Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Sabe, eu fico pensando que o que Jesus fazia com as pessoas quando ele as encontrava era justamente despertar nelas as perguntas. Jesus era um homem que inquietava, ele interrogava. Quando as pessoas estavam diante dele, era inevitável, olhando para o jeito como ele vivia, escutando o que ele falava, as propostas de vida que ele tinha, olhando para o caráter dele, para o jeito dele ser gente, era inevitável que as pessoas se perguntassem: por que eu também não posso viver assim? A presença de Jesus inquietava, provocava perguntas. Respondia? Também respondia, mas ela provocava muitas perguntas. E é assim que tem que ser hoje. A nossa religião, a nossa pertença religiosa tem que ser constantemente um incômodo, um bom incômodo, uma paz inquieta, como diz sabiamente o Padre Zezinho. De você ter condições, de você ter a consciência de que a sua experiência religiosa lhe faz perguntar o tempo todo se você está fazendo a coisa certa, se você está escolhendo a coisa certa, se você está julgando do jeito certo, para que você não se sabote. Você não pode se sabotar. Você não tem o direito de viver se sabotando. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.